alguns já devem ter visto, né, por aí. E graças a Deus o Senhor tem me dado força e disposição para dizer sim às missões, né? Então tenho passeado muito pelos grupos, servindo. Eu sou membro do grupo de oração Maria Santíssima, sou serva lá e atualmente estou servindo como coordenadora do grupo de oração. É uma bênção, né, nesse período que o Senhor me concedeu, um momento de muita graça. Para minha salvação eu precisava coordenar o grupo, né? Louvado seja Deus. Eu sou psicóloga, né, com formação, profissão, da onde eu tiro minha renda para viver. E dentro da renovação carismática, na caminhada, eu participo da renovação desde 1998. E aí o Senhor vai dando as graças, né? Então, meu primeiro ministério é o Ministério de Música. Posteriormente, eu servi na oração por cura e libertação, pregação e, por fim, a formação, né? E, de fato, a formação é o que eu mais amo fazer, é formar, né? E agora o Senhor também está me dando a graça de mergulhar no Ministério de Intercessão. Eu não sei o porquê de tantos ministérios. Toda vez que eu vou falar do ministério é um monte de coisa, né? Mas o Senhor, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu só penso nisso, né? Ele me deu esse tanto de dom, para que esse tanto de dom? Para que esse tanto de habilidades, né? Eu tenho que me doar mais e mais, né? E aí o irmão aqui, Lindomar, me chamou para partilhar com vocês esse tema. Eu fiquei muito feliz porque, de fato, a formação, o Ministério de Formação, nos leva a conhecer tudo, né? Todos os ministérios. E eu precisava. Quando ele, assim, eu não tenho muita proximidade com esse ministério. E isso é uma coisa que o Senhor já vem nos chamando a atenção dentro do meu próprio grupo, né? Ele vem falando sobre isso. Nosso grupo está precisando desse ministério e eu, particularmente, não tinha tanto conhecimento. E quando o Lindomar me chamou para essa formação, eu fiquei, minha Nossa Senhora, eu estava para ser formada. Aí o Senhor me chama e eu comecei a ler a formação, a estudar sobre o ministério. E minha gente do céu, vocês são muito especiais, né? Porque, assim, nós na renovação, nós somos chamados a orar, a rezar e uma bênção nas nossas vidas. Mas cuidar do ser humano, né? Eu achava até que eu não era promotora, assim, não sou promotora, não sei, eu não faço muita coisa. E quando eu fui estudando, eu fui vendo a quantidade de coisas que eu faço, inclusive a minha própria profissão, né? A minha profissão é recuperar a dignidade humana. E quantas vezes as pessoas chegam até a mim e estão assim desanimados, né? Estão completamente perdidos, pensando até mesmo em tirar a própria vida. E através do processo de acompanhamento, a pessoa consegue se restaurar, recuperar a sua dignidade, né? Então esse é o serviço de vocês. E essa é uma parcela muito importante dentro da renovação e que às vezes é esquecido, né? Eu não vou mentir, né? Às vezes é esquecido por boa parte. E eu acredito que esse ministério precisa ganhar muita força dentro dos nossos grupos, dentro da nossa igreja, né? Porque é muito além. Então o nosso tema hoje é Homem, Imagem e Semelhança de Deus. Vamos anotar aí? Homem, Imagem e Semelhança de Deus. Você vai gravar tudo? Porque tem que ter cuidado, né? Que às vezes eu vou falar umas coisas aqui. Então tem que ter cuidado aí. Isso. Homem, imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir no Gênesis 1. E aí, do Lindomar, lá no meu grupo, nós fizemos discernimento de ministério e deu uma pessoa para vir para cá, né? Graças a Deus. Ela não veio hoje porque ela trabalha com supermercado, ela tem escala, né? E aí hoje ela estaria trabalhando, infelizmente. Gênesis 1, 26. A gente vai ler o 26 e o 27, aí pula para o 31, tá? Amém? Amém. Então vamos lá. Então Deus disse, vamos ler junto? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do
sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a terra e depois a manhã, foi o 6º dia. Palavra do Senhor. Esse versículo 26, ele é muito interessante, né? Porque se a gente for aprofundar, a gente vai ver o quanto a gente se perdeu. Porque quando Deus criou a mim e a você, Ele disse que era para que nós reinássemos sobre todas as coisas. Nós somos os reis, né? Deveríamos ser os reis. Ou seja, a gente deveria reinar sobre os animais, os répteis, como Ele está dizendo. Quem tem medo de barata? Eu como ela. Olha o quanto que a gente se perdeu. A gente tem medo de um barato, né? Daquele tamanho. E a que voa, essa que bota pra correr. Como léguas. Tem uma pessoa no meu grupo de oração que ela se recusa a ir a acampamentos porque tem medo de tudo que é bicho. Ela que não vai para um negócio no meio do mato, que vai ter bicho lá e ela não vai. Ou seja, essa pessoa está aprisionada, né? E se perdeu completamente do que nós deveríamos ser ou fazer. Porque se o Senhor nos criou para reinar sobre as coisas terrenas, por que nós estamos nos deixando dominar? Né? A gente se deixa dominar pelo medo, a gente se deixa dominar pelo celular, pela tecnologia, a gente se deixa dominar pelo que o outro fala sobre mim. Quantas vezes a gente fica dominado porque não vou falar que eu sou isso ou que eu sou aquilo? É porque o medo, ele é um aprisionamento, né? Esses dias eu tenho uma pessoa aqui, uma prima que está abrindo um restaurante e uma moça do grupo de oração que ia casar, né? Nessa semana, aí estavam todas muito agoniadas, apreensivas e chorando, e a menina dizendo que não ia nem para o grupo de oração, a outra chorando porque está nervosa, porque vai abrir, e eu dizia para elas assim: minhas irmãs, é um momento de felicidade, é um momento de alegria, e vocês estão aprisionadas pelo medo e deixando o momento de felicidade passar. A que ponto nós chegamos? Nós que éramos para reinar sobre tudo isso, nós estamos submissos. Nós estamos submissos, né? E nós, como promotores, nós vamos ter que, ainda submissos, ajudar os outros a deixarem de ser submissos, né? A gente tem medo de barata, mas na hora de evangelho vai dizer: irmão, medo de barata. Vamos rezar por essa libertação, né? Não é? Mas não há ninguém, você correndo léguas, né? Por causa da barata. Então o Senhor criou a mim e a você para reinar sobre todas as coisas. Diga aí para o seu irmão: meu irmão, o Senhor te criou para reinar. És a rainha do rei. Dominar todas as coisas elas não podem nos dominar, né? E por que nós entramos nessa, né? Por que a gente agora é submisso a tudo isso? É o pecado. O pecado entrou no mundo, né? E aí nós perdemos essa graça, né? Nós mudamos de reis para submissos, né? Foi pelo pecado, o pecado entrou no mundo. Mas aí quem veio e nos tirou do pecado e nos salvou? O próprio Cristo, né? Hoje nós temos a oportunidade de, tudo bem que nos tornamos submissos, tudo bem não, né? Nos tornamos submissos. Mas Jesus veio, morreu na cruz por nós e nos libertou, né? E isso não passa pelo meu querer e pelo seu. Eu não acredito em Deus. Mesmo assim Ele te salvou. Ponto. Eu não quero que Jesus me salve. Já foi, Ele já salvou. Ele já morreu na cruz, né? Então, independente de quem eu seja, de quem você seja, já aconteceu, nós já somos salvos por Cristo. Então, Deus nos criou rei, o pecado veio ao mundo e nos tornou submissos, mas Jesus vem e nos salva, né? Nos dá essa oportunidade da salvação. E é por isso que nós estamos aqui o tempo todo tentando, né? O tempo todo tentando. A gente vai cair, a gente retorna para um confessionário e a gente é recuperado de novo pela graça santificante, né? Então a gente está aqui tentando o tempo todo. E aí Jesus, ele veio, ficou os 3 anos ali, ensinou todo mundo, ensinou a vida inteira, tratou ele como se ele fosse ninguém. E é assim que ele se reconhece como ninguém.
E ele não é ninguém, ele é amado por Deus tanto quanto eu, como vocês. Então, promover a pessoa é recuperar a dignidade dela. É adentrar o mais profundo daquela pessoa, né? Às vezes nós andamos pelas ruas e nós temos medo, né? Dos drogados, dos meninos que estão ali, mas minha gente, se a gente olha para essas pessoas com amor, você não faz ideia do quanto isso derrete o coração delas. Lá no bairro também tem outro rapaz, lá no bairro tem muitas dessas pessoas assim, né? Tem outro rapaz que, eu sei o nome dele, né? Eu conheço. E aí uma vez eu parei no sinal, era dia do grupo de oração, né? E aí ele parou do meu lado, baixou assim que queria dinheiro. Aí eu disse assim, sério? Eu não tenho dinheiro. Quando eu disse sério, que eu olhei nos olhos dele, ele olhou para mim e disse, você me conhece? Eu disse, eu conheço você, eu sei da sua história. Aí ele começou assim, Cristo é o meu salvador. Ou seja, ele quis dizer para mim, eu também sei do grupo de oração. Eu também conheço. E aí, naquele dia, ele foi para o grupo de oração. Só que ele hoje já tem o cérebro muito corroído pelas drogas. Ele não consegue distinguir muitas coisas, né? Então, dizer assim para ele que o grupo é na quinta, ele não entende, né? Ele não consegue alcançar esse raciocínio. Mas de vez em quando ele chega pelo grupo. E quando ele chega, eu dou a melhor cadeira para ele. Eu digo, sente aqui, eu fico do lado dele. Eu louvo, eu pego na mão dele. E as pessoas, porque ele anda todo sujo, mal para ele fede. Ele não tem dente, né? E aí quando ele chega no grupo, eu sento do lado dele. Eu digo, sente aqui, meu grupo é cheio dessas coisas. Tem um autista também, que a mãe dele não vai, né? Mas manda ele todo aqui, ele tá lá. E ele também tem sérios problemas, né? Ele fica todo tempo do meu lado. Aí a menina fala assim, esse grupo só podia ser tão psicóloga mesmo, né? É cada coisa que aparece por aqui. Eu digo, venha, deixa eu vir, venha, sente aqui comigo, bora. E vou acompanhando como posso, né? Mas ser um promotor humano é muito além. É você adentrar, né, a vida daquela pessoa, é compreender as emoções. A gente não precisa ter medo dessas pessoas. Não precisa. Um detalhe muito importante, chame a pessoa pelo nome. Não chame de senhor, senhora, o gordo ou magro, aquele moreno, aquele preto. Não chame, não. Se você chama uma pessoa pelo nome, como Jesus nos chama, já faz toda a diferença. Fale o nome daquela pessoa. Eu tenho muita dificuldade de aprender o nome das pessoas. Muita. Mas aí o pessoal fica perto de mim, como eu não, o pessoal fala, é fulano, tudo bem. Mas chame as pessoas pelo nome, não chame de apelido, não. Quando você faz isso é recuperar a dignidade. A pessoa se reconhece. Ela volta para quem ela é. O simples fato de ter dito sério, ele olhou para mim já com os olhos cheios de lágrimas e disse, você me conhece? Eu disse, claro que eu lhe conheço. Claro que eu lhe conheço. Porque a gente conhece, os meninos ali cresceram tudo com a gente, tiveram uns que foram se perdendo no meio do caminho, boa parte deles já até morreram, né? Foram assassinados, enfim. Mas a gente sabe quem é. E você, no seu bairro, no seu grupo de oração, você também sabe quem são, né? Então, fazer esse movimento de ir ao encontro, como o Papa Francisco nos pede, né? Prefiro uma igreja acidentada, ou seja, prefiro uma igreja que saia das quatro paredes, que vá buscar quem realmente precisa, quem realmente necessita, né? E eu dizia para essa pessoa pela manhã, se você tem raiva, tem ódio dele porque ele é pobre, porque ele é surdo, porque ele é preto, porque ele é drogado, depois você tem ódio dele porque ele nunca lhe fez nada. Nunca lhe fez nada para você carregar o ódio de uma pessoa. Ódio é um sentimento muito forte. Quando você tem ódio de alguém, você se torna dominado por essa pessoa, né? Por que você tem ódio dele? Eu não consegui entender. E a pessoa nunca mais me respondeu, provavelmente vai me bloquear, né? Já cheguei falando isso de manhã cedo. Mas é que eu fiquei encucada com isso, né? Meu Deus do céu, é um sentimento muito forte. Quantas vezes, e assim, eu sou de oração, eu rezo rosário todos os dias, eu acordo de madrugada para rezar com não sei quem. E aí carrego um ódio de uma pessoa que nunca me fez nada. A oração está servindo de quê? É só para pedir pelos meus? Ou eu estou, de fato, me abrindo para gerar uma mudança dentro de mim? Porque a oração ela tem que gerar mudança, né? Eu digo isso muito no grupo, às vezes quando tem algumas coisas, eu não gosto. Eu digo, e você está rezando por quê? Porque você tem que ir lá diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não gosto disso. Mas dentro do grupo está precisando fazer. E aí? O Senhor tem que me curar. A oração é para isso.
A oração é para todas as vezes que a gente for na frente do Senhor, Ele nos libertar dessas amarras para que a gente possa servir livremente. Se as orações não geram mudanças na gente, não vai gerar no outro. Como eu posso formar se eu estou lendo uma formação e eu estou dizendo assim, não, isso aqui é lá para eles, não é para mim não. Pelo contrário, eu vi Deus falando para mim, ó, aqui, ó, é isso aqui que seu grupo está precisando. E eu já vou correr atrás, vamos lá, Senhor. Se o Senhor está dizendo que é para fazer, a gente vai fazer. Né? Então a oração ela tem que gerar essa mudança em nós, né? E aí uma vez nós, com nossa dignidade recuperada, a gente precisa ir ao encontro desses que estão precisando ter essa dignidade restaurada em Cristo também. Assim como a Trindade gira em torno de mim, né? E me fez rei sobre todas as coisas, e me recuperou do pecado, e me deu o Espírito Santo para me santificar, também é para os irmãos. Aí eu já estou sabida de tudo isso, conhecedora de tudo isso, é hora de eu ir ao encontro do irmão, né? De eu ir ao encontro daquele que está necessitando dessa restauração também. E dentro dos nossos bairros nós precisamos buscar fazer essas coisas. É muito além de cesta básica. Quem é um promotor humano, ele precisa conhecer, por exemplo, das leis. É preciso que a gente saiba das leis que favorecem. O meu primo, ele é pai solteiro, ele trabalha com... Acho que ele nunca foi até lá, não foi? Ele tomou na casa dele. Ele trabalha com... Ele tinha uma moto alugada e aí ele fazia mototáxi, né? E aí ele sofreu um acidente, primeiro acidente, aí ele pegou 36 pontos no joelho e ficou todo arrebentado. Um mês depois ele foi tentar se levantar, ele caiu, quebrou o maxilar e a clavícula, né? Ele fez 2 cirurgias em 2 semanas, fora que ele já estava todo arrebentado, né? E aí, o pessoal ficou tudo, vamos ajudar, vamos não sei o que e tal. E de fato foi ajudando. Eu perguntei a minha tia, tia, me arruma o CPF dele. Ela me deu, eu disse, tia, existe um benefício do governo para essa situação. Eu vou buscar esse benefício. Não é que não é para a gente dar cesta básica, claro que é, mas cesta básica acaba. Cesta básica acaba. A gente precisa ir além. A pessoa está precisando da cesta básica deu um emprego. É ir além, né? A minha profissão também é essa. Como psicóloga, eu trabalho dentro das empresas. E eu trabalho com recrutamento e seleção, né? E estudando aqui, eu fui vendo isso. Meu Deus, a minha profissão é toda envolvida com a promoção humana, né? É toda envolvida com a promoção humana, óbvio, né? Então, eu trabalho com recrutamento e seleção. Então, para mim, é muito mais gratificante dizer assim, meu irmão, você está empregado. E aí você vai poder sustentar a sua família, se organizar, né? Do que ficar dependendo dos outros o tempo todo. Então, assim, quem promove precisa conhecer das leis, precisa conhecer do que tem ofertado. E muitas pessoas não sabem. As pessoas falam muito mal do SUS, mas não o conhecem profundamente, não sabem dos benefícios que o SUS traz. E que nós precisamos ir lá e fazer acontecer. E não ficar reclamando. Porque se eu fico só reclamando, eu vou dar vez para o SUS ser privatizado. E se o SUS for privatizado, meus irmãos, imagina como é que vai ser a vida desse povo que não tem a menor condição. Nós, o que vai ser de nós? Porque até a água que a gente bebe é pelo SUS, né? A gente precisa conhecer. Para eu chegar lá no postinho e dizer assim, você está fazendo errado, minha senhora, você é concursada, mas você deve ser esse, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer, né? Então, e aí, para que eu promova e que eu diga assim, meu irmão, vá lá. Muitas vezes chega a pessoa para mim, não tenho condição de ir no médico, mas o caminho é esse, você vai no postinho do seu bairro, você vai falar com o médico vai lhe passar encaminhamento, você vai estar no SUS. E aí, não, você vai para um CAPS, você vai lá no CAPS, vai ter um fulano assim assado, ele vai te atender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente precisa saber, porque como é que a gente vai orientar para que essas pessoas tenham a sua dignidade restaurada se a gente não sabe qual é o caminho? Assistência é isso, né? Assistência é isso, é eu saber qual é o caminho que aquela pessoa tem que trilhar para ela conseguir alcançar aqueles objetivos. E tudo isso, meus irmãos, guiados pelo Espírito Santo. Se chega uma pessoa até a mim, que ela está precisando de ajuda, quando a pessoa chega até a mim e diz assim, eu quero falar contigo, eu já paro assim e começo. Dentro do meu
consultório é a mesma coisa. Eu não atendo ninguém sem rezar, não. Deus me livre, parece que eu estou aqui. Eu não atendo ninguém sem rezar. Então, se o Senhor nos chamou para esse ministério, para sermos promotores e restaurar a dignidade do outro, é através da oração. É lógico que eu não rezo para a pessoa escutar, né? Ela não está ali escutando, mas eu já estou bem, Espírito Santo me conduz aqui, qual é o caminho, qual a melhor estratégia, como é que eu vou fazer com essa pessoa, porque se ela chegou até a mim é porque ela precisa, né? Ninguém pede ajuda porque quer. Ninguém está nos sinais, nos semáforos porque quer. Não é isso, é muito além. Ah, mas essa pessoa tem família, tem não sei o que, está aqui. Não é porque quer. Por mais que ela tenha família e tudo, não é porque quer. Existe alguma necessidade dentro daquela pessoa, e é isso que a gente precisa descobrir. Uma coisa muito importante também, ajudar não é fazer com que o outro faça o que eu quero que ele faça. Vou tentar explicar. Eu estava num velório, né, de uma menina jovem, tinha falecido, uma vizinha nossa. E aí tinha lá a mãe da moça, muito debilitada, chorando, e ela estava sentada. Chega uma pessoa e disse assim: fulana, vá se deitar. E ela disse assim: não quero. Eu ficava lá chorando: fulana, vá se deitar. E a mulher disse: não quero. E chorava. Aí a pessoa se dizia assim: não quer ajuda não. E saiu assim. Ela quer ajuda, mas não é para ela fazer o que você quer. Não é porque você quer que ela vá se deitar que ela vai. Quem está sentindo a dor é ela, quer ficar sentada chorando. Deixa a mulher sentada chorando. Ajudar não é fazer com que o outro faça o que eu quero que ele faça. Ajudar é ficar do lado, é dizer assim: chore. Pode chorar, eu vou estar aqui, eu vou ficar com você o velório inteiro, até ela ser enterrada, a gente vai rezar os textos juntas. Eu vou lhe ajudar a viver essa dor e ficar do lado. Outro tempo também faleceu um vizinho nosso, e aí a mãe, ele faleceu, aí a mãe dele só chorava. Aí os irmãos dele chegaram para mim e disseram: ajuda a gente. A mamãe só chora. Eu digo: meu irmão, seu irmão morreu que dia? Ontem. E aí, eu vou fazer o quê? A mulher está chorando porque o filho dela morreu, é óbvio. É óbvio que ela está chorando. Está com depressão? Não está, ela está de luto. Você quer que ela pare de chorar? E eu disse para eles, né? Eles vieram pedir essa coisa assim: meus irmãos, sabe quando é que ela vai parar de chorar? Nunca. Nunca. Ela vai chorar enquanto ela tiver vida, ela vai chorar porque o filho faleceu. Porque era o filho dela. E aí mas lógico, né? Fui lá ajudar. Sabe o que eu fazia? Todos os dias eu chegava, ela estava dentro do quarto, eu pegava a cadeira, eu sentava do lado dela e ali eu ficava. Ai, meu amigo, dá-lhe choro. Chorava. Ficava ali uns 40 minutos, dizia tchau, fulano, dava um beijo nela e saía. Fiz isso durante 7 dias. No 7º dia ela disse assim: eu nunca disse uma palavra para ela. Eu nunca disse uma palavra. No último dia ela disse assim: muito obrigada, você me ajudou muito. Eu era a única pessoa que deixava ela chorar. Foi o que ela disse. Eu disse: louvado seja Deus, né? Dei um abraço nela e cumpri minha missão. Pronto, o que era que eles queriam que eu fizesse? Que eu amarrasse as lágrimas dela, né? Não, eu não tenho o que fazer. É uma mãe chorando pela perda de seu filho. Eu tenho que compreender e deixar a pessoa chorar, né? Se a pessoa ficar chorando, o espírito não vai embora. Meu irmão, nós somos católicos, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe. É uma mãe chorando em sofrimento. Acabou, é só isso. Vai melhorar, passar não vai. Mas um dia vai melhorar. O processo de luta, ele é longo. Ele é muito longo, é um dos processos mais complexos da vida. Eu até hoje não compreendo como uma mãe suporta perder um filho. Eu não consigo compreender o tamanho dessa dor, né? Tem até um livro que é isso, né? Foi um padre que escreveu sobre a mãe do padre Léo, né? Ele dizia: a dor sem nome, porque é uma dor. Para mim é a dor, a pior, a maior, não sei, né? Mas me surpreende, a mãe que supera a perda de um filho, né? Então, assim, ser promotor é ir restaurando essa dignidade, né? É deixar a pessoa ser quem ela é, ao mesmo tempo que você vai mostrando para essa pessoa Jesus. Você vai mostrando para essa pessoa Jesus, né? Imagina que esse meu comportamento, ela falou depois, né? Veio dizer para ela assim: de fato, essa menina é de Deus. Ela falou uma vez, né? No meio de um grupo lá que estava, eu disse para trazer os testemunhos, eu fui falar e no final ela disse: você de fato é a mulher de Deus. Simplesmente porque eu fiz isso.
Eu fiz o que Jesus fez com a sogra de Pedro. Aqui na apostila ele traz 3 exemplos, né? Traz a sogra de Pedro e o homem da mão seca. A sogra de Pedro estava com febre. Febre, a gente sabe que febre, quando a pessoa tem febre, tem alguma coisa ali, né? Alguma infecção, alguma coisa ali que está gerando febre naquela pessoa. Mas a palavra de Deus ela é dinâmica, a gente prega o querigma. E ela pode nos levar a entender muito mais, né? Eu, quando era criança, né, morava com os meus pais, meu pai era soldado, e ele viajava muito. E todas as vezes que meu pai viajava, eu sentia febre. Eu não tinha nada, mas eu sentia febre. Aí eles começaram a não me dizer que ele ia viajar. Aí sabe o que acontecia? Eu sentia febre do mesmo jeito. Os meus pais são separados, eu tinha 7 anos de idade. E até hoje, qualquer coisa que aconteça com meu pai, eu sinto febre. E eu já sei, está acontecendo alguma coisa com o papai. Eu sinto febre e sinto o cheiro dele. E eles são separados, mas no bairro a gente convive normal, né? Aí eu ligo para ele e aí de fato, ou ele está viajando, ou aconteceu alguma coisa, mas eu sinto febre. O nome disso é emoção. Febre emocional. E aí a apostila vai relatando sobre isso, né? A sogra de Pedro, mulher, viúva, dependente. Naquele momento ela estava morando na casa de Pedro, né? Dependendo deles ali para se alimentar. E ela estava com febre. E o que é que Jesus faz? Ele se aproxima. Ele se aproxima, fica perto e ela é libertada. É muito mais profundo. Aquela dor, aquele sentimento, aquilo que ela tinha, poderia ser muito mais emocional do que de fato físico. O promotor humano precisa conhecer a vida da pessoa. Eu preciso entender a raiz desse problema. O porquê que essa pessoa é assim? O que foi que aconteceu? Né? Por que essa pessoa se comporta dessa forma? O promotor humano ele precisa estar atento às realidades das pessoas dentro do grupo de oração. E outra, não é que a gente vai sair abordando todo mundo. Aquela pessoa tem uma carinha de pobre, só que deixa eu ir lá ajudar ela. Não é assim. Nós andamos pelo Espírito, então precisamos viver pelo Espírito. É preciso rezar e pedir ao Espírito Santo que nos conduza. Quem é, Senhor Jesus? A quem eu devo ofertar ajuda nesse momento? E quando você chegar até a pessoa, você precisa saber da história. Entender o que foi que aconteceu. Por que essa pessoa chegou nessa situação? Né? Teve um padre amigo meu que começou a fazer os trabalhos de ir para as ruas, entregar sopa, essas coisas, né? Quando ele começou esse trabalho, ele me chamou. Só que eu já sei de algumas coisas, muita coisa, né? Eu disse, para, eu não vou não, vamos lá. Aí a gente vai conversando. Ele voltou decepcionado. Ele disse assim, Ariane, tem gente lá na rua que tem tudo, tem família, tem casa boa e simplesmente quer estar lá. Essa é por isso que eu não fui. A gente conhece muito essas realidades, né? Nem todo mundo que está na rua é realmente porque tem uma necessidade financeira. E aí por isso que eu estou falando, é preciso conhecer o que está por trás daquela história. Às vezes é um tipo de personalidade que não se dá bem com os pais ou alguma coisa assim e decidiu sair do mundo. A gente não vai negar ajuda, mas a gente precisa entender o que está por trás daquela história. Saber o que aquela pessoa, por que aquela pessoa chegou naquela situação. Às vezes as pessoas chegam até a gente falando mal das famílias, né? Ah, minha família é isso, minha família é aquilo. E às vezes a gente toma até raiva da família da pessoa. Toda história tem 2 lados. Toda história tem 2 lados. A gente acolhe a necessidade do irmão. A gente abraça o irmão. A gente auxilia ele no que for necessário. Não tome partido. Ajude. Vá ajudando pela ação do Espírito Santo. Há poucos dias foi uma pessoa nova lá no meu grupo. Eu tenho um filho muito grande para a gente, né? Então quando eu oro, eu já entendo muita coisa. E eu olhava para aquele menino eu dizia, Senhor, esse menino tem jeito de orelha. Meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiquei por ali, rezando. No final, a pessoa que levou ele, eu fui conversar com a pessoa, né? Eu disse, fulano. E esse fulano é da onde? O que ele faz? Não, Ariane, ele é filho único. Mora só com os pais. E ele gosta muito de mexer com arma.
Esse louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, que mandou ele para cá. E eu disse, ele gosta de mexer com armas. E o que é que ele... Não, o trabalho dele, aí disse que a família toda é policial, que arma para ele é uma coisa muito simples, não sei o quê. Aí eu chamei o núcleo e disse assim, amados, esse menino, ele é solitário. Ele é sozinho. Ele é filho único de um casal de idosos. Diz que ele desce do apartamento dele, né? E ele vai lá e fica até 3 horas da manhã bebendo e fumando sozinho. E ele gosta de mexer com armas. Isso dá certo, minha gente? Não dá. Mas aí a gente vai além. Por que ele faz isso? Ele é um menino solitário. Ele é filho único, de idosos, parece não ter amigos. E talvez seja isso que ele esteja precisando. Ele chegou no grupo de oração no dia da pregação do seminário de vida sobre vida fraterna. E eu cheguei até ele e disse assim, fulano, aqui no grupo você tem amigos. Aqui no grupo você vai fazer amigos e vai ter uma vida nova. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim, você tem certeza? Você é minha amiga. Eu tremi dos pés à cabeça. Eu disse, eu sou. Eu chamei o núcleo e disse oração. Vamos rezar, porque se na mente desse menino passa coisa ruim e o Senhor trouxe ele até aqui, é porque o Senhor quer restaurar. O Senhor quer o testemunho desse menino. Esse menino um dia vai testemunhar e ele vai dizer que no grupo de oração ele encontrou amor. Ele vai dizer, e eu já botei o grupo para rezar, o núcleo, né? Bora rezar. Bora rezar porque é mais profundo. A gente precisa ter essa audácia, né? De conhecer, de tentar entender. Às vezes a gente olha e só julga. O fulano parece assim, então deixa o fulano para lá porque ele parece assim e acabou-se. O fulano não quer. A gente já ensinou, fez tudo, não quer. O meu papel, o seu papel é acolher quantas vezes chegar. Quantas vezes voltar. Não importa. Não importa. O meu papel é o seu é acolher e espalhar a chama do Espírito Santo. Nós vamos fazer seminário de vida lá no grupo, aí tem uma moça que ela só vem no seminário. Ela só vem no seminário, né? Aí eu tava pastoreando ela no cenáculo, né? Aí ela tinha faltado já 3 semanas. Aí eu mandei mensagem para ela assim, fulano, semana, né? Fusão do Espírito Santo. Não falte não, venha. Aí ela pegou e disse assim, meu Deus, ainda bem que tu me mandou, que eu estava mesmo me perguntando que dia vai ser a fusão, eu tenho que ir. Ela só vai para isso. Ela não vai para mais nada, ela só quer sentir a emoção, né? Viver ali a efusão. Aí ela disse assim no cenáculo, eu gosto muito de seminário de vida. Todos os anos que tem eu venho e faço. E vai embora. E todos os anos eu estou lá, irmã, vai ter seminário, você vai esse ano? Vou, ele foi, venha. Aí eu vou ficar julgando ela, dizendo, não, o meu papel é acolher. O Espírito Santo é quem transforma, não é pelas nossas palavras, não. Se nós estamos cheios do Espírito, vivemos pelo Espírito, a gente tem que andar com o Espírito. E era assim que Jesus fazia. Jesus é o nosso modelo. Ele se aproximava de quem? Dos marginalizados. Daqueles que davam mais trabalho, era de quem Jesus se aproximava, daqueles que mais necessitavam. É muito fácil a gente se gostar daqueles que estão no grupo de oração bonitinho, faz todas as orações, participa, né? Tudo que a gente propõe, a pessoa abraça, vamos amar essas conversas. E aí é o segundo passo, né, que Jesus faz. Ele dialoga, ele tenta descobrir, ele tenta entender o que está acontecendo com aquela pessoa, o porquê dela se comportar dessa forma. Aí a gente precisa dialogar, entender, investigar mesmo sobre a vida da pessoa, né? E ir prestando atenção, tendo atenção sobre os seus comportamentos, sobre como ela está falando, né? E deixa eu ver aqui. Tem aqui alguns passos que Jesus nos ensina, né? Já falei de tudo isso aqui, graças a Deus. O promotor humano, ele precisa estar atento dentro do grupo de oração. Você não pode perguntar? Ela levantou. E se vocês quiserem fazer pergunta, fica à vontade, né? Até porque, como eu sou psicóloga e vocês se envolvem com essa questão de estar perto das pessoas, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, né? Que eu posso ajudá-los em como você vai poder se aproximar do outro, conversar.
fazer essas perguntas sem ser intrometido. A gente precisa entender isso também, porque às vezes a gente vai perguntar sobre as pessoas acham que a gente está sendo invasivo, né? Ou intrometido. Então tudo tem um momento, tudo tem uma hora, né? De você perguntar, de você conversar. O grande segredo é que no meu coração ele tem que ser genuíno. O meu desejo. Como é seu nome, irmão? José, eu sou muito nome. A coisa é José. Esse zóio bonito dela. A conhecer, a falar tudo tá Yolanda. Tudo. Foi agora. Depois. Esse zóio bonito. Só apertar lá. Então tem que ser genuíno, né? Quando eu me aproximar, eu tenho que me aproximar de forma que no meu coração esteja claro que o que eu quero com aquela pessoa é que o Espírito Santo transforme a vida dela. Porque senão de fato vai parecer fofoca. Vai parecer que eu quero só saber da vida da pessoa por fofoca. E não, no meu coração eu tenho que estar certo disso. O meu desejo é que o Espírito Santo invada a vida daquela pessoa para que ela verdadeiramente seja restaurada. Então, quando eu me aproximar daquela pessoa, tem que ser sem julgamentos prévios. Às vezes, um irmão fala do outro para a gente e a gente já fica de cisma daquela pessoa, sem a gente deixar que a pessoa se mostre para a gente quem ela realmente é. E aí a gente precisa ter essa caridade, de abrir o nosso coração, de nos aproximar e tentar entender. Talvez aquilo que o irmão está falando para mim sobre essa pessoa nem seja verdade, seja só a percepção dele. E eu preciso abrir meu coração para acolher aquela pessoa. Nós somos de Cristo, ou não? Somos. Nós somos de Cristo. Então, amados, todas as vezes que as pessoas se aproximam de mim ou de você, tem a mão de Deus no meio. Porque se eu sou de oração, se eu estou perto de Deus, Deus me conhece as minhas habilidades e as minhas capacidades. Quando Ele diz assim, então vai lá onde está a Ariane, é porque Cristo sabe que eu posso dar algo para o Lindomar ali. E eu preciso estar de coração aberto para isso. Então, se a pessoa chegou no seu grupo de oração, é porque ali Deus sabe que aquela pessoa pode ser restaurada. E é através de mim e de você. Ele não vai descer do céu para vir restaurar aquela pessoa, não. É através de mim e de você. Então, todas as vezes que as pessoas chegarem até você, é preciso que a gente abra o coração e peça a ação do Espírito Santo e o discernimento para saber como que a gente vai conduzir, independente de quem seja aquela pessoa. Matou, roubou, se prostitui, fez isso, fez aquilo, não é da nossa conta. Nós só precisamos acolher. Quantas vezes vier. Mas a Ariane, essa pessoa lá fez 15 vezes, já fizemos tudo, já jogamos ela no chão, já amarramos, e nada parece que resolve. É acolher. É o nosso papel. Rosto de Deus. Olhar de Jesus. E a força do Espírito Santo. É assim, com a Santíssima Trindade nos permeando, que nós vamos conseguir restaurar a dignidade humana das pessoas. E tenham isso em mente, o promotor humano precisa conhecer de lei, precisa saber quais os caminhos a gente deve direcionar aquelas pessoas, porque restaurar a dignidade humana é muito além, é completo. O ser humano ele é responsável pela economia social do Brasil. Se eu tenho uma pessoa no Brasil improdutiva, ou seja, por aprisionamentos mentais e emocionais, aquela pessoa ela não consegue um emprego, não consegue trabalhar, não consegue se desenvolver como pessoa, a economia do Brasil perde. Vocês estão entendendo o quanto é mais profundo? O quanto é muito além que nós temos que ir na vida das pessoas? Agora, quando você dá um emprego para aquela pessoa, você recupera nela a dignidade, ela passa a ter poder aquisitivo. E aí aquela pessoa ela vai se sentir melhor. Muito além das orações, né? Ela vai se sentir como um ser humano restaurado, restituído, voltado para a casa do Pai, no seio de uma família, que é o grupo de oração. Então, o nosso papel como promotores humanos é esse, de restaurar a vida do povo. Vamos ficar de pé?
E nós vamos pedir a Deus agora essa restauração para nós. Porque muitas vezes nós estamos aprisionados também, né? E nós não estamos ainda restaurados em Cristo. E nós precisamos pedir a Deus essa restauração em nós. Conquistar a nossa dignidade. Conquistar o meu amor por mim mesmo, né? Conquistar esse meu reconhecer de filha amada de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. O quanto você já tomou posse disso? De que você é filho, de que você é rei e rainha. Porque está aqui na Bíblia, constituiu-nos reis das coisas terrenas. Nós é que dominamos tudo aqui. Era para ser, né? Mas a gente pode comer da barata. Fecha seus olhos agora e vai deixando o Senhor penetrar no seu ser, na sua história, na sua vida, no seu coração. E vai deixando o Senhor te recordar aonde é que a minha dignidade precisa ser restaurada. É a minha dignidade de filha amada de Deus? É o meu lugar no mundo? É a minha dignidade de serva do Senhor, de servo do Senhor? Aonde que o Senhor precisa restaurar em mim os traumas que muitas vezes nós carregamos, aquilo que nos limita, nos impede de crescer e até de servir no grupo de oração. Vai deixando agora o Senhor visitar a tua história, reconstruir a tua dignidade, para que você possa ser rosto de Deus, olhar de Jesus e a força do Espírito Santo por onde você passar. Que você possa levar aos irmãos esse rosto de Jesus. Que você possa levar aos irmãos esse amor do Senhor que tudo restaura, tudo transforma, tudo faz novo. Tudo o Espírito Santo pode fazer novo. Vai deixando o Senhor te visitar, te curar, te libertar, para que você possa sim servi-lo e servir ao irmão. Que você possa sim, suavemente, orando na oração do Espírito Santo, enquanto o Senhor vai fazendo a obra dele na tua vida. Escute ao Senhor agora. Acolha a palavra de Deus para você, para a sua vida e para o seu grupo de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.